Em meio ao vasto Oceano Atlântico, existe uma região onde a lógica desaparece. Um triângulo invisível entre as águas profundas, onde navios somem sem deixar rastros, aviões desaparecem dos radares e a própria ciência parece perder o rumo. Um lugar onde o medo e o fascínio se encontram. Este é o Triângulo das Bermudas, um dos maiores mistérios da história moderna. Durante séculos, navegadores e exploradores cruzaram essas águas, sem imaginar o que estava por vir. Relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir desde a época das grandes navegações. Tempestades repentinas, bússolas enlouquecidas, correntes imprevisíveis e luzes misteriosas no céu. Os marinheiros o chamavam de o Mar do Diabo, mas ninguém entendia realmente o que acontecia ali. Tudo começou a chamar atenção em 1492. Cristóvão Colombo, em sua primeira viagem para o Novo Mundo, registrou em seu diário que uma grande chama cruzou o céu e caiu no mar próximo ao que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico Norte, delimitada aproximadamente pela Flórida, Bermudas e Porto Rico, formando assim um triângulo exato. Dias depois, ele relatou que as bússolas de suas caravelas começaram a girar sem direção. Os homens a bordo ficaram apavorados. Para muitos, aquele era um sinal de que o oceano guardava algo que a humanidade ainda não estava pronta para compreender. Com o passar dos séculos, dezenas de navios cruzaram o Atlântico e nunca mais foram vistos. Em 1840, o navio francês Rosalie foi encontrado à deriva, próximo às Bahamas. As velas estavam erguidas, a comida posta à mesa, os pertences intactos, mas não havia um único ser humano a bordo. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas o silêncio. Em 1881, o navio Ellen Austin navegava de Londres para Nova York quando avistou uma embarcação à deriva. O capitão enviou parte da tripulação para assumir o controle do navio abandonado. Durante uma tempestade, as duas embarcações se separaram. Quando o mar se acalmou, o navio misterioso havia desaparecido, junto com toda a tripulação enviada. Nunca mais foram encontrados. Essas histórias se repetiram, uma após a outra, até que o século XX transformou o mistério em uma verdadeira lenda. O caso mais famoso aconteceu em 5 de dezembro de 1945. 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como o Voo 19, decolaram da Flórida para um simples exercício de treinamento. O tempo estava claro, mas pouco tempo depois, as comunicações começaram a falhar. Os pilotos relataram que as bússolas estavam girando sem controle e que não conseguiam mais reconhecer o mar abaixo deles. O comandante da esquadrilha transmitiu sua última mensagem: "Não sabemos onde estamos. O oceano parece diferente. Tudo está errado." Logo depois, o silêncio tomou conta do rádio. Os 5 aviões desapareceram completamente. A Marinha enviou uma aeronave de resgate com 13 tripulantes para procurá-los. Minutos após decolar, ela também desapareceu dos radares. Nenhum destroço foi encontrado. 27 homens sumiram. Era um início oficial da lenda do Triângulo das Bermudas. Nos anos seguintes, uma série de desaparecimentos reforçou o medo e a curiosidade mundial. Navios de carga, veleiros, aviões de passageiros e até submarinos sumiram sem explicação. Entre eles, o Star Tiger e o Star Ariel, ambos aviões britânicos, que desapareceram com dezenas de pessoas a bordo. O mundo começou a se perguntar se o Triângulo das Bermudas seria apenas uma coincidência ou algo além da compreensão humana. Durante as décadas de 1950 e 1960, o mistério se espalhou pela mídia. Jornais chamavam o Triângulo de Cemitério do Atlântico, mas foi em 1974 que o mito explodiu no imaginário popular. O escritor Charles Berlitz publicou o livro O Triângulo das Bermudas, reunindo dezenas de casos de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. O livro vendeu milhões de cópias e transformou o triângulo em um dos maiores enigmas do século XX. As pessoas queriam acreditar, e quanto mais se falava sobre o triângulo, mais assustador ele se tornava. Mas o que realmente acontece ali?
Cientistas, militares e exploradores tentaram, durante décadas, encontrar respostas. Alguns afirmam que o Triângulo das Bermudas é simplesmente uma das regiões mais perigosas do mundo, por causa das tempestades tropicais, furacões e correntes marítimas imprevisíveis. Outros sugerem que o fundo do oceano naquela área contém depósitos de gás metano, que, ao serem liberados, reduzem a densidade da água e fazem com que navios afundem instantaneamente. Há quem acredite em causas magnéticas. As bússolas poderiam enlouquecer devido a anomalias naturais na crosta terrestre, confundindo pilotos e navegadores. Mas nem todos acreditam em explicações científicas. Alguns veem o triângulo como um portal entre dimensões, uma fenda no espaço-tempo onde a matéria desaparece e reaparece em outro lugar. Outros associam a região à lendária cidade perdida de Atlântida, que, segundo mitos antigos, teria afundado no mesmo local. E claro, há quem jure que tudo é obra de inteligências extraterrestres, que usam aquela região como base para observar a humanidade. O fascínio cresceu tanto que o triângulo se tornou um símbolo do desconhecido. Filmes, séries e documentários exploraram suas lendas, alimentando a imaginação popular. E mesmo com a ciência moderna, o mistério não foi completamente apagado. Nos anos 2000, estudos mais detalhados mostraram que muitos dos casos citados nos livros eram exagerados ou simplesmente inventados. Outros tinham explicações simples: falhas humanas, tempestades, falta de combustível ou problemas mecânicos. A Guarda Costeira dos Estados Unidos declarou oficialmente que não há nada de anormal na área e que os incidentes ali acontecem em proporção semelhante a qualquer outro lugar do oceano. Mas para o público, a explicação lógica nunca foi suficiente. Ainda hoje, pilotos e marinheiros relatam fenômenos estranhos, bússolas que oscilam sem motivo, falhas de comunicação momentâneas, nuvens que aparecem e desaparecem do radar em segundos. E às vezes histórias de desaparecimentos continuam a surgir. Talvez o verdadeiro poder do Triângulo das Bermudas não esteja em seus mistérios físicos, mas no que ele desperta dentro de nós: o medo do desconhecido, a sensação de que, por mais que a humanidade avance, ainda existem forças além da nossa compreensão. O triângulo se tornou um espelho da própria curiosidade humana, uma lembrança de que o mundo ainda guarda segredos profundos. Quando olhamos para aquele trecho do oceano, não vemos apenas água, vemos o reflexo de todos os mistérios que a humanidade ainda tenta entender. E talvez, no fundo, o Triângulo das Bermudas não precise de uma explicação, porque algumas histórias nascem para continuar sendo histórias. Enquanto o mar continuar cobrindo seus segredos e o vento soprar sobre aquelas águas, o Triângulo das Bermudas continuará sendo um lembrete de que nem tudo precisa ser explicado. Mas, enquanto o mar parece se acalmar, lá embaixo, nada é realmente silencioso. A centenas de metros da superfície, o oceano guarda memórias do que um dia se perdeu, destroços de uma era de medo. Cada fragmento conta uma história, uma lembrança de que o Triângulo das Bermudas não é apenas um lugar no mapa. É um símbolo daquilo que o ser humano teme e, ao mesmo tempo, deseja compreender. Mesmo hoje, navios cruzam aquelas águas. Aviões sobrevoam o mesmo espaço que um dia engoliu o voo 19. E em cada um desses pilotos, em cada marinheiro que olha para o horizonte, existe uma pergunta silenciosa: será que ainda está lá? No Triângulo das Bermudas, a ciência não tem respostas, mas o livro que vou deixar na descrição tem segredos que nunca deveriam ser revelados. Quer descobrir com detalhes sobre o que realmente acontece lá? Então adquira já o seu e se prepare para a aventura que vai encontrar.